Oi, tudo bem? Agora é a quarta dica para a leitura do Grande Sertão Veredas. Ela é simples. Não confie no narrador. O narrador é também o protagonista da história, Riobaldo. E a situação da narrativa é a seguinte: ele, já velho, ele diz que está até à beira da morte quase, conta a sua história para um doutor vindo de jipe da cidade e que chegou ali para fazer algum tipo de investigação. Ele é um geólogo, é um engenheiro agrônomo, alguma coisa assim, um biólogo, né? E ele conta a história da sua vida durante 3 dias, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma narrativa dessa é uma narrativa de memória, tá? E a memória, como o próprio Riobaldo diz, ela vive mudando as coisas do lugar. Ela vive dando novos significados. Ela vive invertendo questões. Então não se pode confiar na narrativa, porque é uma narrativa de memória. É um sujeito contando da sua vida. Primeiro as coisas vêm todas fora de ordem, né? Só depois é que a narrativa vai ficar um pouco mais cronológica. Quando passar o pântano narrativo, eu fiz um vídeo sobre esse pântano narrativo, né? Mas principalmente, né, porque Riobaldo é um narrador interessado. O que ocorreu na verdade? Quando ele era jovem, ele foi jagunço, ele se apaixonou por outro jagunço. Aconteceu uma coisa terrível na vida dele, um fato terrível, e ele se sente culpado por esse fato. A chance que ele tem é não de reescrever a sua história, mas de repensar a sua trajetória. E para isso ele vai se valer da memória e vai se valer do ouvido do doutor, né? Cuja voz nós não ouvimos, não escutamos no romance, embora o doutor fale alguma coisinha ou outra, dizendo, não, eu concordo, tá certo, etc. Mas é a perspectiva do narrador, e a perspectiva do narrador 40, 50 anos depois. Inclusive, há uma sofisticação nessa narrativa. Por quê? Em muitos momentos ele narra como se fosse o Riobaldo jovem narrando tal qual ele pensou, né, e sentiu naquele momento que as coisas estavam acontecendo. Mas vira e mexe, né, ele sintoniza no outro narrador, que é ele mais velho, comentando acerca da vida dele, inclusive criticando, inclusive dizendo que ele superou determinadas questões. Esse narrador, portanto, ele tem uma série de armadilhas para a nossa compreensão. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muitas vezes ele diz assim, eu não senti medo não, eu não estava com medo não, eu não tremi de medo não, e por aí vai. São várias vezes, várias. Ora, óbvio que a gente começa a desconfiar, e a gente percebe, por conta de algumas ações do Riobaldo, que muitas vezes ele tem medo à beça. A gente podia dizer que, de uma maneira geral, ele é bastante medroso até. Então, nós colocamos em dúvida aquelas afirmativas, muito pelo contrário. Parece, quando ele está dizendo para o doutor, eu não senti medo, que ele está negando uma coisa que efetivamente aconteceu. Ou seja, a nossa escuta dessa narrativa, ela tem que ser sofisticada também. Ela tem que ir pesando os motivos do narrador, né? Ela tem que ir vendo se o narrador não está querendo enganar a si próprio e, por consequência, também nos enganar, se a gente não prestar muita atenção no que ele está dizendo. Porque o fato é que aquela narrativa é como se fosse a última chance do Riobaldo para ressignificar a sua vida, né? Para repensar o que tinha acontecido com ele, né? E qual tinha sido o papel dele nessa trajetória, e principalmente na tragédia que aconteceu com ele e com seu amigo, tá? Portanto, em poucas palavras, não confie no narrador. O tempo todo, preste atenção, né, na narrativa dele, e submeta essa narrativa sempre que possível a um olhar crítico. Essa é mais uma dica para ler o Grande Sertão Veredas, tá bom? Ainda tem mais dicas, ainda vou gravar mais dicas, tá bom? Um beijo, tchau!